Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Homem assassinado a facadas em Amaragi. Rapaz executava bala na porta de casa em Petrolina. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre e independente aqui na sua rádio Jornal Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, FM 90.3, nesta sexta-feira, 20 de junho de 2025. Eduardo Vitorino Nunes, de 23 anos de idade, foi executado com vários disparos de pistola 380 na travessa Abílio Paulino Bezerra, no bairro Coab, em Santa Cruz do Capibaribe, no agreste de Pernambuco. A vítima tombou sem vida ao lado da capela Nossa Senhora de Fátima. Populares relataram à polícia que poucas horas antes de ser morto, ele havia publicado uma história em suas redes sociais com a mensagem: "Ore pela paz no mundo", acompanhada de uma imagem simbólica de Israel e Irã. A polícia militar foi acionada e isolou a área até a chegada de uma equipe da Força Tarefa de Homicídios, iniciando as investigações. A autoria, dinâmica e motivação desse crime são desconhecidas da polícia. Após os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Eduardo Vitorino Nunes, de 23 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Andressa Heloísa Alves de Araújo, uma adolescente de 13 anos de idade, morreu eletrocutada em uma bomba d'água na cidade de Lagoa do Ouro, no agreste de Pernambuco. Segundo informações repassadas pela família à polícia, a vítima tinha ido a um açude próximo à casa para manusear uma peça conectada à bomba d'água. O pai da vítima, ao notar que a filha demorava retornar, dirigiu-se ao local e a encontrou caída dentro d'água, e ao tentar resgatá-la, ele também levou um choque elétrico, percebendo que um fio em contato com a água era a origem do problema. O homem conseguiu desconectar o fio e retirar Andressa do açude, ainda com sinais vitais, e a levou para a residência da família. Andressa não resistiu. O corpo da adolescente Andressa Heloísa Alves de Araújo, de 13 anos de idade, foi removido para o IML de Caruaru. Josiano José da Silva, de 23 anos de idade, conhecido como Nego Diabo, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo numa área de mata fechada na comunidade de Massaranduba, na zona rural de Goiânia, na Mata Norte de Pernambuco. O corpo foi encontrado por familiares que iniciaram buscas após o seu desaparecimento. De acordo com a família, Josiano era integrante, de acordo com a polícia, Josiano era integrante de uma facção criminosa que atua na região e possuía um mandado de prisão em aberto. Após os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Josiano José da Silva, de 23 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. O motociclista Cláudio Rodrigues da Silva morreu após ser atropelado por uma carreta no quilômetro 60 da BR-101, nas imediações do centro de treinamento do Clube Náutico Capibaribe, no bairro da Guabiraba, zona norte do Recife. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima conduzia a motocicleta ao lado de um caminhão, quando perdeu o controle do veículo e caiu na pista. Em seguida, foi atropelada pela carreta e morreu ainda no local. O motorista do caminhão permaneceu no local do acidente e realizou o teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool. Após os primeiros levantamentos periciais, o corpo do motociclista Cláudio Rodrigues da Silva foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Matheus Alexandre de Azevedo Viana, de 28 anos de idade, foi executado com vários disparos de arma de fogo no bairro Novo, em Olinda. Segundo informações de populares à polícia, a vítima caminhava por uma rua na localidade quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. Um dos ocupantes sacou a arma e efetuou vários disparos, atingindo Matheus, que morreu no local antes de receber socorro. Os criminosos fugiram logo após o crime. A área foi isolada pela polícia militar, que foi acionada
para os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística. O corpo de Matheus Rodrigues Azevedo Viana, de 28 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. A Polícia Civil abriu um inquérito e investiga a autoria e a motivação do crime, que seguem sem esclarecimento inicial. Um homem que não portava documentos que o identificasse foi executado com vários disparos de arma de fogo enquanto estava sentado em uma calçada no bairro do Cordeiro, na zona oeste do Recife. Populares relataram à polícia terem ouvido cerca de 8 disparos de arma de fogo e acionaram a polícia, mas ninguém soube informar quem praticou o crime. Ao chegar ao local, o efetivo encontrou a vítima já sem vida. Nenhum morador reconheceu o homem, nenhum parente esteve presente para fazer o reconhecimento do corpo. A dinâmica, a autoria e motivação desse crime são desconhecidas pela polícia, que segue investigando o caso. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Olha, criança de 5 anos atingida por bala perdida na bomba do Emetério precisa de doação de sangue. Cristiano Bassan traz as informações. Permanece internado no Hospital da Restauração, no Recife, a criança de 5 anos de idade que foi vítima de bala perdida na bomba do Emetério, na zona norte da capital. Gustavo Daniel Seara dos Santos estava no colo do pai, aguardando a mãe chegar da padaria quando foi alvejado. O menino teve o pulmão perfurado pela bala perdida. Ele foi levado inicialmente para a UPA de Nova Descoberta e em seguida para o Hospital da Restauração. A mãe da criança conta como está o estado de saúde do filho. E quando foi agora de manhã, era 5h pouco da manhã, eu me levantei da cadeira, eu me ajoelhei. Eu digo, Jesus, tu é pai e Deus vai me ajudar, meu filho vai acordar e vai falar. Foi outra, aí acordou, pedindo a tia ao lado, cadê minha mãe? Aí a mãe disse, sua mãe tá aí, seu papai também, eu quero ver os dois. Aí foi na hora que ela saiu, olhou pra minha cara rindo, aí eu disse, o que foi? Ela disse, ele acordou. Bastante emocionada, ela faz um apelo por doação de sangue para o menino. Precisando de doação de sangue, gente, o que vocês puderem fazer pelo meu filho, eu agradeço. O nome dele é Gustavo Daniel Seara dos Santos. Gente, corra, faça essa doação para meu filho, tem muita gente fazendo, mas se precisar, faça mais, gente, eu preciso disso. Os homens armados em um carro preto e uma moto atiraram no local. Segundo testemunhas, os criminosos procuravam por um outro homem que fugiu ileso do local. Até o momento, ninguém foi preso. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, esteve no local na manhã desta quinta-feira para colher mais informações. Imagens de câmeras de segurança de residências e estabelecimentos próximos ao local da ocorrência podem auxiliar nas investigações. Cristiano Bassan para o Bandeira 2. Obrigado, Cristiano Bassan. E agora vamos até Garanhuns com Felipe Ferreira, que traz as notícias da Suíça pernambucana. Bom dia, Felipe Ferreira. Pois é, Givanildo, um abraço para você, boa sexta-feira a todos que acompanham nossa programação. Olha, Giva, um adolescente de apenas 13 anos acabou morrendo eletrocutada na manhã de ontem. Esse caso aconteceu no sítio Liberata, que fica na zona rural do município de Lagoa do Ouro, aqui no Agreste pernambucano. A vítima foi identificada como Andressa Heloísa Alves de Araújo. Ela havia ido até uma açude da propriedade da família para buscar o mangote de uma bomba d'água, quando acabou sofrendo uma descarga elétrica. Segundo relatos, após perceber que a filha estava demorando a voltar, o pai se dirigiu até o local e a encontrou dentro da água. Ao tentar socorrê-la, ele também levou um choque e notou a presença de um fio elétrico submerso. O homem conseguiu retirar a filha da água e levá-la até a residência da família, mas a jovem já estava sem vida. A Polícia Civil foi acionada e realizou os procedimentos no local. O corpo do adolescente foi encaminhado ao IML no município de Caruaru. A Delegacia de Polícia de Lagoa do Ouro ficará responsável pela investigação desse caso. Givanildo, outro caso que chamou atenção também aqui no Agreste pernambucano aconteceu aqui no município de Garanhuns. Isso porque ontem uma operação coordenada pela 8ª Delegacia de Repressão ao Narcotráfico aqui da cidade resultou na prisão de Adeildo José da Silva Júnior. Ele é conhecido como Juninho da Batalha. A ação foi conduzida sob o comando do delegado Paulo Bicalho e contou com o apoio do Núcleo de Inteligência do Agreste. Juninho era considerado um dos principais alvos da região, apontado como responsável por diversos homicídios e também pelo comando de atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas.
Contra ele, havia um mandado de prisão que foi cumprido durante a operação da tarde de ontem. No momento da abordagem, o suspeito afirmou ser integrante da facção do Comando Vermelho e relatou que estava foragido devido a conflitos gerados por sua filiação criminosa dentro do sistema prisional. Juninho foi encaminhado à delegacia para os trâmites legais e será inclusive apresentado hoje em audiência de custódia. Ele vai ficar inclusive à disposição da justiça no sistema prisional. Givanildo, volto com você no estúdio de Garanhuns, Felipe Ferreira para o Bandeira 2. Ok, Felipe, muito obrigado. E agora, Vanildo, a hora dos aniversariantes da AMERF PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Está completando idade nova hoje os tenentes Bartolomeu Reis de Santana, Júlio David de Freitas e Mauro Roberto de Vasconcelos. Os sargentos José Alves de Siqueira e Edson Lopes de Oliveira. O desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto. Todos irão soprar a velinha no dia de hoje. Mirosmar Isidório da Silva, de 21 anos de idade, morreu após trocar tiros com a polícia no bairro Santo Antônio, no município de Belo Jardim, no agreste de Pernambuco. A guarnição da cavalaria realizava rondas quando foi alertada por moradores sobre um possível ponto de venda de drogas na localidade. A vítima já era conhecida dos policiais por envolvimento com o tráfico. Ao se deparar com o efetivo, o homem tentou fugir correndo durante a perseguição. Ele demonstrava estar armado, mantendo uma das mãos na cintura, e ao adentrar em um beco, sacou um revólver calibre 32, apontado na direção dos policiais, que reagiram com disparos. O suspeito foi atingido e socorrido ao hospital local, mas não resistiu. Na ação, a PM apreendeu a arma utilizada, 5 pedras de crack e uma quantia em dinheiro. O corpo de Mirosmar Isidório da Silva, de 21 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal e o caso está sendo investigado pela delegacia local. Olha, um homem identificado apenas como Marcílio morreu vítima de um acidente de trânsito ocorrido na PS 120, próximo ao sítio Variante, na zona rural de Agrestina. De acordo com a polícia, o rapaz estava guiando uma motocicleta, possivelmente estava voltando para casa em Belém de Maria e se envolveu num acidente com um carro que fugiu do local sem o motorista prestar socorro. A moto ficou aproximadamente 30 metros de distância do corpo. A polícia militar isolou o local, acionou o IC e o IML. E o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal de Caruaru. E agora vamos até Caruaru com Givanildo Silveira, que traz as notícias do agreste pernambucano. Bom dia, Givanildo Silveira. Um abraço para você, Givanildo. Muito bom dia aos amigos do Bandeira 2. O homem identificado apenas como Marcílio, que morava em Belém de Maria, morreu vítima de um acidente de trânsito ocorrido durante a madrugada de ontem, feriado de Corpus Christi, na PE 120, próximo ao sítio Variante, na zona rural de Agrestina. Ele morreu no local. De acordo com informações, o rapaz estava guiando uma moto bis cinza, possivelmente estava voltando para casa em Belém de Maria e se envolveu num acidente com um carro que fugiu do local sem o motorista prestar socorro. A moto ficou a aproximadamente 30 metros de distância do corpo. O Marcílio trabalhava em Caruaru e ligou para o patrão por volta de meia-noite, dizendo que estava em um churrasquinho, possivelmente em Agrestina. E só no comecinho do dia de ontem foi que o patrão soube da notícia da morte do funcionário nesse acidente. O corpo de Marcílio veio aqui para o Instituto de Medicina Legal, IML de Caruaru. Por outro lado, ontem, no finalzinho da tarde, por volta de 5h40, teve um crime de morte na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. A vítima estava na Avenida Rio Branco, na Coab, em frente a uma igreja católica. Eduardo Vitorino Nunes tinha 23 anos quando foi surpreendido por indivíduos não identificados. O detalhe é que vários elementos chegaram e começaram a atirar.
ele morreu no local. A polícia militar esteve lá fazendo o levantamento, a polícia civil também, mas infelizmente não teve êxito. Segundo o perito que esteve no local, ele fez o levantamento e aí o Eduardo teve aproximadamente 8 perfurações de entrada e de saída. Segundo o delegado Elton, melhor dizendo, delegado que estava de plantão na divisão de homicídios lá de Santa Cruz do Capibaribe, ele disse que ele não tinha passagem pela polícia e que até nos stories dele, ele estava pedindo até paz nesse mundo, principalmente nesses países que estão acontecendo as guerras. E aí, com certeza, a família realmente revoltada chegou a dizer que esse garoto não tinha envolvimento. Estava em frente à Igreja Católica esperando um carro para voltar para casa, já tinha trabalhado. Eu repito aqui o nome dele, Eduardo Vitorino Nunes, de apenas 23 anos. De Caruaru, Givanildo Silveira para o Bandeira 2. Homem assassinado a facadas na cidade de Amaragi. Elias Santiago da Silva Filho, de 29 anos de idade, foi assassinado a facadas na rua Alice Batista, próxima a uma palhoça montada para os festejos juninos na cidade de Amaragi, na zona da Mata Sul de Pernambuco. Familiares relataram à polícia que a vítima estava na cidade há pouco tempo, mas que era morador da cidade de Pombos, no agreste do estado. Ainda de acordo com parentes, a vítima não tinha envolvimento com drogas. A polícia militar foi acionada e isolou a área até a chegada de uma equipe da Força Tarefa de Homicídios, iniciando as investigações. Após os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Elias Santiago da Silva Filho, de 29 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Rapaz executado a bala na porta de casa em Petrolina. Jackson Ferreira dos Santos, de 30 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Paulo Freire, no bairro Jardim São Paulo, na cidade de Petrolina, no sertão de Pernambuco. Populares relataram à polícia que a vítima estava chegando em casa em um veículo. No momento em que um outro carro se aproximou, um dos ocupantes desceu e efetuou os disparos contra Jackson, que ainda foi socorrido para uma unidade hospitalar na localidade por 2 pessoas, o dono do carro em que ele estava e um vizinho. Ainda de acordo com familiares, a vítima já vinha sofrendo ameaças, mas não relatava à família, dizia que não sabia. Um crime de autoria desconhecida e sem nenhuma informação sobre a motivação. O corpo de Jackson Ferreira dos Santos, de 30 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o Fato Policial Verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, FM 90.3.